praticar hábitos ruins diante de determinados desafios da sua vida em que você quer crescer, quer evoluir, quer se desenvolver, mas você está aprisionado a hábitos ruins. Então, esta prisão dos hábitos ruins podem causar muita dor física e emocional também, atraso de vida ou até afastar pessoas queridas da sua vida. Então, como quebrar um hábito ruim é o conteúdo de hoje. Vamos lá, então? Olá, pessoal! O conteúdo de hoje é como quebrar um hábito ruim. Eu vou te dar algumas sugestões que você pode refletir aí na sua vida. Jamais pegue sugestão nenhuma sem refletir. Sempre faça uma reflexão se vale a pena implementar na sua vida ou não. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões para que você possa superar, para que você possa quebrar um hábito ruim e você possa melhorar cada vez mais a sua vida. Então, o primeiro passo é o seguinte, é você compreender a origem de um hábito ruim. Porque você sabia que para cada hábito ruim há uma motivação por trás? Gente, não é só a atitude e o comportamento, não. Sempre tem um porquê, um motivo. E muitas das vezes, esse motivo, ele é de origem emocional, ele é de origem sentimental, existencial, alguma coisa mais profunda. Então, é muito importante a gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida. Por que será que eu faço determinada coisa que eu sei que não é bom? Então, por exemplo, o uso excessivo de celular, que hoje é uma febre, principalmente entre os jovens, e agora, ultimamente, eu tenho percebido que até entre as pessoas com mais idade. Eu ando por aí, por exemplo, um tempo atrás eu fui num consultório fazer exame de rotina. Tinha várias pessoas idosas, digamos, 10 pessoas. E a maioria eram adultos e idosos. Dessas 10 pessoas, só 2 pessoas estavam sem o celular, que não estavam usando o celular. 8 pessoas estavam usando o celular e eram pessoas idosas, eram pessoas jovens. Então, gente, o uso excessivo do celular é um hábito muito ruim, que está destruindo relacionamentos, está destruindo oportunidades de você conhecer pessoas interessantes. Como, por exemplo, nesse consultório que eu fui. Essas 10 pessoas, se elas não tivessem usando o celular, o que ia acontecer? Que era o que acontecia antigamente. O pessoal que tem 40 a mais, aí 30 a mais, 40 a mais, sabe do que eu estou falando. Antigamente a gente ia nos lugares, como não tinha negócio de celular, o que a gente fazia? A gente começava a interagir, a gente começava a conversar com as pessoas, fazia amizades e ali, porque o ser humano, gente, ele é naturalmente social. Então é muito normal, é muito comum aí a gente já troca ideia, dá dica, entendeu? Te chega numa parada de ônibus, já troca, dá bom dia, boa tarde, boa noite, já troca ideia e tal, e assim vai. Hoje em dia não, pessoal. Hoje em dia as pessoas chegam nos lugares e cada um está na sua bolha do seu celular. E quer ver quando usa fone, como na academia, por exemplo, 99% das pessoas é no fone ali. Tem o som do ambiente, a música da academia, mas ninguém ouve, porque ficam só no fone. Então não tem como a gente falar. Uma vez eu fui lá, falei com a pessoa nem me ouviu. Aí depois que eu fui prestar atenção que ela estava com fone. Desde esse dia eu comecei a observar. Porque não adianta, aparece um bando de zumbi, cada qual na sua bolha, sabe? E as pessoas não interagem, não fazem. Então o uso do celular sim, um uso excessivo do celular é um hábito muito ruim. A pessoa está rodeada de pessoas, mas ao mesmo tempo ela está sozinha, porque ela não interage fisicamente ali. São pessoas solitárias. E aí eu fico me perguntando, mas por que as pessoas elas estão ficando viciadas no celular? Fuga da realidade. Muitas pessoas ficam olhando a vida lá, a vida do influenciador, que muitas das vezes é um grande teatro. Por quê? Para fugir da sua realidade, porque elas acham que aquela vida lá do conto de fadas é mais interessante. Então, é isso, é a motivação, é fuga da realidade. Eu não posso culpar as pessoas pelo uso do celular. Tem um incentivo, mas a gente tem que ter essa consciência para poder ir melhorando e diminuindo essas horas. Quando sair nos locais, se tem outras pessoas, evitar usar o celular, procurar conversar com as pessoas, dar bom dia, boa tarde, boa noite. Por exemplo,
Outra origem do hábito ruim, né, é anestesia da dor emocional. Por exemplo, o Cornélio. O Cornélio sabe que é Cornélio, aí o que ele faz? Vai lá pro barzinho e vira o Cornélio cachaceiro. Por quê? Porque anestesia da dor emocional. Ele quer fugir daquela dor emocional e ele vai e cai no vício do álcool. É só um exemplo. Outro exemplo aqui rápido para não se alongar muito. Comprovação é fugir da sensação de tédio, por exemplo. Por exemplo, conteúdo adulto, a da internet, por exemplo. A pessoa acha que a vida é um tédio sem sentido e ela vai em busca de emoções, então ela vai consumir conteúdos adultos. Outra coisa, imaturidade emocional também é uma motivação para um hábito ruim. Por quê? Porque tem a síndrome do eterno adolescente. Você conhece esse síndrome do eterno adolescente? São aquelas pessoas que já têm uma certa maturidade na idade do RG, só que emocionalmente a pessoa ainda está na fase da adolescência, porque faz muita besteira como se fosse um adolescente, em busca de aventuras. E aí o que a pessoa faz? Ela vai e comete adultério, traição, ela perde aquele relacionamento, entendeu? Então tem muito isso. Então, muitas das vezes, pessoal, um hábito ruim, ele tem essas origens aí emocionais que são enraizadas com mais profundidade. É por isso que é importante buscar auxílio, muitas das vezes, de um profissional para ajudar nesse acompanhamento. Uma outra sugestão para você quebrar um hábito ruim é você mudar o seu modelo mental. Então, você não veja o hábito ruim como uma condição médica, como uma doença, uma condição médica incurável, sabe? Como se fosse uma doença incurável que não tem mais jeito, que está desenganado pelo médico. Pois não veja o hábito ruim assim. Porque assim você perde o controle totalmente. Aí é que você se entrega para o hábito ruim, para o vício, porque você acha que não tem mais jeito mesmo. Então, para quê? Né? Aí é só ladeira abaixo. Então, como é que a gente tem que ver o hábito ruim? Como potencialmente prejudicial. Ou seja, o hábito é ruim, ele é uma limitação para a sua realização pessoal. Vai ser um limitante. Então, quando você enxerga assim, poxa, esse meu hábito ruim vai me prejudicar na minha vida. Então, eu vou ter que dar um jeito. E eu sei que tem mudança, eu sei que tem solução para o meu problema e eu vou atrás de recursos. Eu vou atrás de ajuda. E aí eu vou superar esse hábito ruim e a minha vida vai começar a dar tudo certo. É assim que a gente tem que pensar, é mudar nosso modelo mental. Aí, falando de uma maneira mais prática, agora lá se vai uma dica mais prática, é o seguinte, é você fazer uma lista de todos os hábitos, pegar um papel e anotar todos os hábitos ruins. E aí do lado, assim, você puxa uma linha e coloca quais são as consequências desse hábito ruim. Porque, gente, todo hábito ruim vai trazer uma consequência. Então, você escreve o hábito ruim e aí ao lado, assim, você escreve a consequência negativa para a sua vida. Por quê? Porque o fato de você escrever no papel vai te trazer uma consciência ainda maior da encrenca que você se meteu com esse hábito ruim. E aí, quando você tiver em mãos o hábito ruim e as consequências, o que é que você vai fazer? Próxima dica. Você vai traçar um plano viável para curar esse hábito ruim. Por que um plano viável? Porque não adianta você querer mudar da água para o vinho que não vai dar certo. Porque você vai cair em abstinência e aí talvez o efeito rebote aconteça. De você voltar para o hábito e ainda com mais força. Então, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu aqui. Eu já fui muito viciada em açúcar, em coisas doces. Já fui muito viciada. Até que teve um ano aí que o meu exame de glicemia já deu um pouco alterado, porque sempre dava 83, 82. Aí quando foi nesse ano, aí subiu para 91. Quando eu levei o retorno para o médico, não, tá bom. Para o médico, tava tudo bem, porque não é alterado, né? Parece que é só de 100 para cima que já é pré-diabético. Então, 91 estava muito bem, ele disse que eu estava ótima. Só que, pessoal, eu tenho um histórico
biológico. Então, como todo ano eu faço check-up, eu já sei que a minha glicemia normal é 82, 83. E nesse ano, quando deu 91, o que acendeu o alerta em mim? Acendeu o seguinte questionamento. Gente, eu tenho um hábito ruim. Eu já sabia, obviamente, mas isso aí é como se tivesse caído assim a ficha para mim. E aí hábito ruim. Açúcar em exagero, comer doces em exagero. E aí, o que eu fiz? Eu já descobri a consequência, me tornar diabética futuramente. Essa é a consequência. E aí eu tracei um plano viável. Qual foi o meu plano, né? Primeiro que eu tomo bastante café, gente, também é outro costume. É um hábito também que eu tenho, eu gosto muito de café, muito. Eu tomo no mínimo 3 vezes durante o dia, no mínimo 3 vezes ao dia, isso aí é com certeza, 3 vezes ao dia. E eu não tomo só aquela canequinha, eu tomo um canecão. E aí, só que o meu café, como eu era viciada em doce, né? Então, meu café era com bastante açúcar. Aí, o que eu fiz? Nesse plano meu, a primeira coisa que eu fiz foi cortar o açúcar do café. Mas eu não cortei da noite para o dia, porque imagina que eu passei a vida toda tomando o café mel. E aí, de repente, da noite para o dia, eu vou tomar café amargo? Não tem condição. A gente tem que traçar um plano viável. Aí, o que eu fiz? Tipo assim, eu diminuí uma colher, porque sou eu que faço café, não? Então, se eu colocava 4 colheres de açúcar no café, então eu diminuí uma colher. Aí, eu fiquei por alguns dias até me acostumar com a nova receita. Depois, eu já diminuí mais uma colher, então já eram 2. Aí, eu até me acostumar com o novo paladar. Depois, 3. Depois, sobrou uma colher, eu diminuí a metade, depois eu 0. Ou seja, até que chegou o dia que eu já estava 0 açúcar no café, entendeu? Então foi um plano. Quando eu me acostumei com 0 açúcar no café, ou seja, o café totalmente amargo, que eu também não queria me acostumar naquele negócio de adoçante da farmácia. Aí eu comecei a cortar o açúcar de outros alimentos. Mas eu já estava habituada com o amargo, com o sabor do amargo do café. Foi quando caiu a minha ficha que o amargo também faz parte da vida. Foi. O amargo também é um sabor a ser apreciado. E aí eu fui cortando o açúcar de outros alimentos que eu também consumia, fui diminuindo, até que deu tudo certo. E quando eu fiz o meu check-up no ano seguinte, a minha glicemia estava normal. No meu normal, eu não queria saber do normal do médico, eu queria saber do meu normal, do meu organismo. E o meu normal, 82, 83, entendeu? Então, gente, se você tem um hábito ruim, eu contei toda essa minha história para exemplificar que se você tem um hábito ruim, não adianta querer cortar da noite para o dia que você vai cair numa armadilha, porque você vai ter uma crise braba de abstinência. Eu tenho essa linha de pensamento. Então, a melhor estratégia, no meu ponto de vista, é ir reduzindo. Eu fui reduzindo as doses. Dependendo do hábito, você pode ir reduzindo os dias da semana. Se, por exemplo, você tem esse hábito ruim que faz todo dia, então você pode diminuir os minutos que fica. Então você continua todos os dias, mas já, em vez de passar 5 horas ali, já passa 4. Aí vai caindo para 3, para 2, para 1. Aí depois você vai cortando os dias da semana. Um dia sim, outro não. Depois um dia sim e 2 não. E assim, quando com o tempo você já vai estar zerado. Isso é um plano, é você organizar, escrever no papel esse plano, esse planejamento viável que você vai se comprometer, que você vai fazer, o passo a passo. Agora eu vou trazer a próxima etapa, a próxima dica de como você superar um hábito ruim, que é o complemento do que eu falei agora, que é o seguinte, foque no resultado. Esqueça o processo. Eu já até gravei aqui um conteúdo que era foque no processo e esqueça o fracasso. É um conteúdo muito incrível, acho que vale a pena você procurar aí. Mas aqui no nosso caso do hábito ruim, do vício e assim por diante, a gente vai ter que focar no resultado, esquecer o processo. Porque o processo ele é doloroso, porque nós vamos ter que abrir mão de uma coisa que a gente já está acostumado. Então é bom a gente deixar de lado o processo, a dor, e a gente visualizar, ouvir, imaginar o resultado que nós vamos ter lá na frente. Por exemplo, no caso meu lá do vício por coisas doces, por açúcar, eu tive que esquecer o processo doloroso de abrir mão daquele pouco de doce, etc., de dizer não, etc. E eu tive que focar no resultado. Qual foi o resultado?
manter a minha saúde e não querer me tornar uma pessoa diabética, porque, gente, não é a pessoa em si, mas é a doença. É uma doença muito triste, que causa muito sofrimento. Eu lembro que quando eu era menina, essas são as memórias, eu via pessoas com idade que tinham problema de diabetes, que elas não poderiam ter um cortezinho e aquele corte inflamava. Eu já vi pessoas que perderam a perna por causa da diabetes. E eu também já vi pessoas que perderam a perna e depois a diabetes estava tão evoluída que a pessoa perdeu a vida. E é muito triste e eu não quero ficar assim. Então, gente, no caso do meu exemplo do açúcar, eu foquei no resultado. Eu quero saúde. Eu quero saúde. A pessoa que tem problema com diabetes, a diabetes é uma doença tão triste que até para fazer uma cirurgia é difícil, é alto risco. É muito triste essa doença. Então, a gente às vezes para quebrar um hábito ruim, a gente tem que focar no resultado, na melhoria da nossa vida e esquecer a dor. Com o tempo, o que vai acontecer? A gente vai ter novos hábitos que serão substituídos, tá? Uma outra dica, gente, para quebrar um hábito ruim é o seguinte, é buscar apoio emocional de quem realmente torce por você, porque a trajetória é difícil. Eu sei como é que é difícil. Então é muito importante a gente ter uma rede de apoio, principalmente a família, que ela nos apoie. Mas eu te digo uma coisa, se a família não apoiar, você tem que ser o seu próprio apoio, tá? Mas se a família te apoiar, amém. Dê graças a Deus. Por exemplo, no caso lá do café, a minha família me apoiou. Então lá em casa tem uma pessoa que também gosta muito de café, e aí essa pessoa acabou se acostumando também a tomar café junto comigo, café amargo. E hoje em dia, essa pessoa que compartilha o mesmo café que eu tomo, da mesma garrafa, detesta café adocicado. Por quê? Porque eu tive esse apoio da minha família. Mas tome muito cuidado, gente. Esse apoio você deve buscar de pessoas que realmente se importam com você. Não fique contando a sua vida, as suas coisas, o que você quer mudar, o que você quer melhorar para outras pessoas, porque elas só vão te dar crítica negativa. Por exemplo, o meu lá da glicemia, que estava 91, muitas pessoas poderiam, que nada, 91 não é diabetes não, 91 tá bom. O próprio doutor lá, com todo respeito ao doutor, a medicina e tudo, ele, não, tá bem, tá bom, não tem nenhum problema não. Só que o doutor, ele estava olhando no ponto de vista do parâmetro da medicina, de uma métrica universal. E eu estava olhando, eu vi que eu não estava bem, porque eu estava me olhando no meu organismo, uma visão personalizada. Mas só que não tem como o médico te olhar de maneira personalizada, porque ele tem centenas de pacientes, né? Então, por isso que eu te digo, a gente tem que ter cuidado com o que a gente compartilha. Então, esse meu planejamento de cortar o açúcar, eu não compartilhei, eu não compartilharia com o meu médico, com todo respeito a ele, né? E também pessoas negativas que têm um viés negativo, mente negativa, tudo que a gente fala para a pessoa sempre tem uma resposta a nos dar, mas sempre no ponto de vista do fracasso, da coisa ruim. Sempre. Aí por isso que a gente tem que ser como o sapinho lá da fábula do sapinho surdo, que eu já até gravei um conteúdo aqui no canal também. Eu nem lembro mais o título desse conteúdo, mas muito bom, que vai falar da história do sapinho surdo, a importância da gente ser surda na nossa vida, nesse sentido metafórico aí. Uma outra dica para a gente quebrar um hábito ruim é o seguinte, é responder e não reagir às provocações que incentivam o hábito. Sim, porque no nosso dia a dia, a gente quer cortar um hábito ruim, mas só que sempre vai ter essa provocação da gente cair na tentação. Exemplo, quem é alcoólico, vira ou mexe, alguém vai oferecer uma bebida, uma cervejinha. Então, a gente tem que ter a sabedoria de como reagir nesse momento. No meu caso, eu trabalho lá no outro meu trabalho, num local que as pessoas gostam de comer bem, gostam de comer coisas gostosas, gostam de comer doce, sabe? Então, várias vezes eu tive que ter essa disciplina de fazer o que eu vou te ensinar agora, para que eu não caísse em tentação de comer o bolo com glacê, com cobertura. Uma delícia, gente. A pessoa não tem má intenção, mas simplesmente acontece, são fatos da vida, né? Que acabam incentivando, e se a gente não tiver cuidado, a gente vai voltar para o nosso hábito antigo. Então, é a gente responder, a gente não reagir. Qual é a diferença? É o seguinte, quando vier a tentação para você cometer esse hábito ruim, o que você vai fazer? A reação seria o seguinte, é responder imediatamente, entendeu?
responder imediatamente. E o que isso implica é que quando você vê diante de você o gatilho para você fazer o hábito ruim, é como se você ficasse emocionado, então você corre o risco de fazer o hábito ruim, entendeu? Então essa é a reação, é automática, ela não é refletida, ela é emocional, ela é rápida. E qual é a questão da resposta, responder? É o seguinte: está na sua frente a tentação. Então, o que é que você vai fazer? Você vai dar uma resposta àquele incentivo, àquele gatilho. E essa resposta ela tem que ser lenta, o mais lenta possível. Por exemplo, quando chegava o bolo lá na minha frente, aí eu ficava, deixava todo mundo se servir, aí eu dava um tempo, ficava assim, entendeu? Esperando, dando uns minutos. Quando eu percebia, tinha até parado à vontade de comer o doce lá, de comer a tentação, sabe? Então, alguém vai te oferecer o copo de pinga? Não, diga não, depois, daqui a pouco. Você não vai dizer não. Não diga não. Diga daqui a pouco, depois. Aí você vai deixando para depois. Não, daqui a pouco, depois. Aí você vai dar um balão ali, entendeu? Então você vai se distraindo com outras coisas. Então essa é a resposta, é mais lenta, é baseada na razão. Que aí você vai ganhando tempo e você vai se fortalecendo quando pensar que não, você nem quer mais tomar pinga, você não quer fumar o cigarro, você não quer olhar aquele negócio de conteúdo adulto, eu tô com a tentação do celular, que eu tô viciada no celular, conforme eu falei no início do conteúdo. Não, aí o que que vai acontecer? Não, daqui a pouco eu pego. Deixa eu primeiro fazer aquilo lá, deixa eu primeiro pegar a roupa lá do varal, deixa primeiro eu lavar o banheiro, deixa primeiro eu fazer esse resumo aqui lá da faculdade, depois eu pego o celular. Aí, quando for depois, você já inventa outro desdobro, entendeu? E assim você vai ganhando tempo e vai desacostumando. E outra coisa, outra dica: veja a sua trajetória da quebra de um hábito ruim como uma grande aventura na sua vida. É um desafio na sua vida. Quebrar um hábito ruim não é uma desgraça, não é coisa ruim. Quebrar um hábito ruim é uma aventura. Você vai ser o herói da sua vida porque você vai se salvar do mal. O que é o mal? O que é o antagonista? O que é o vilão da história? São as consequências que você vai sofrer um dia. Então, você é o grande herói da sua vida, porque você vai superar o hábito ruim. E aí vale tudo. Assim como o herói lá do filme, que começa a história, que vai precisar de ajuda de algum outro personagem, de uma arma mágica, você pode pedir ajuda, você pode fazer terapia, conversar com os familiares. Conforme eu falei no conteúdo, assistir conteúdos como esse aqui que você está assistindo aqui comigo. Então, tudo isso vai te ajudar a superar as provações que você terá ao longo da sua jornada, que são as tentações, os gatilhos para que você volte ao seu hábito ruim. Então, vencer um hábito nada mais é do que uma grande aventura, da qual você foi convidado a participar na sua vida. Portanto, pessoal, tenha paciência. De pouco em pouco, com persistência, né? Você vencerá todos os hábitos ruins da sua vida. Obrigada por ter ficado até o final. Verifique a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. É gratuito, você não paga nada e ajuda aqui com o canal. Muito bem, então até mais, até o próximo conteúdo. Tchau!